Novo decreto promete abalar as estruturas das petrolíferas e causar impacto direto na produção de petróleo no Brasil. Especialistas apontam riscos para a produção de petróleo e contestam a capacidade da ANP de conduzir mudanças no mercado de gás. Parece que o governo decidiu virar tudo de cabeça para baixo no setor de gás e petróleo com um decreto que, de tão polêmico, já está causando dores de cabeça em gigantes do mercado. A nova medida, que pretende regular quanto as petrolíferas podem reinjetar gás nos poços, pode afetar diretamente a produção de petróleo. E, como se isso já não fosse suficiente, especialistas estão levantando sérias dúvidas sobre a capacidade da ANP de conduzir o processo. Será que estamos prestes a assistir a um verdadeiro terremoto no mercado de energia? Um novo decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva trouxe à tona uma série de preocupações no setor de petróleo e gás. O documento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, o poder de regular a quantidade de gás natural que pode ser reinjetada nos poços pelas petrolíferas. Essa mudança deve impactar diretamente a produção de petróleo no Brasil, gerando insegurança jurídica e incertezas sobre a capacidade da ANP de gerenciar a transição. Apesar de petrolíferas priorizarem a produção de petróleo, novo decreto é para aumentar a oferta de gás natural. O governo justifica a medida como parte de um esforço para aumentar a oferta de gás natural e, assim, reduzir seu preço no mercado interno. Com 56% do gás natural extraído atualmente sendo reinjetado, acima da média mundial de 25%, a ideia é direcionar parte desse volume para o mercado. No entanto, as petrolíferas, que tradicionalmente priorizam a produção de petróleo por ser mais lucrativa, já demonstram preocupação com as novas regras e seus impactos financeiros. Isso pode paralisar plataformas por meses. Sylvie Deapote, diretora de gás natural do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, destaca que a maior preocupação é que o decreto permite à ANP alterar planos de desenvolvimento de campos que já estão em operação. Isso pode paralisar plataformas por meses, afetando diretamente a produção de petróleo e gerando custos gigantescos para as empresas, alerta Deapote. Jamile Moreira, da consultoria Temos Energia, complementa que a insegurança jurídica gerada pelo decreto é um fator que precisa ser discutido com cuidado. As petrolíferas vão precisar negociar cada passo com a ANP, e isso pode se arrastar por meses, aponta Moreira. Para ela, o decreto não trará mudanças imediatas no mercado de gás, com os efeitos sendo percebidos apenas no médio e longo prazo. Capacidade da ANP sob questionamento. Além das incertezas jurídicas, outro ponto levantado pelos especialistas é a capacidade técnica da ANP para conduzir todo o processo na produção de petróleo. Adriano Lorenzo, coordenador do Fórum do Gás, ressalta que a ANP já enfrenta dificuldades para regular aspectos básicos da Lei do Gás, e agora será responsável por uma intervenção ainda maior. Com uma equipe técnica reduzida, é difícil imaginar como a ANP vai conseguir dar conta de tudo, critica Lorenzo. O decreto também gera dúvidas sobre os impactos na cadeia produtiva, conforme Neofeed. Setores como o de fertilizantes, petroquímico e cerâmico, que são grandes consumidores de gás, podem sentir reflexos das mudanças. Para alguns especialistas, como Betina Moura, da Argos, a ANP terá que equilibrar com precisão a reinjeção de gás pelas petrolíferas para não comprometer a produção de petróleo, essencial para manter a pressão dos reservatórios no pré-sal. Produção de petróleo é um dos pilares da economia nacional. Com tantas dúvidas no ar, o setor de petróleo e gás observa com cautela os próximos passos da ANP e do governo federal. A produção de petróleo, um dos pilares da economia nacional, pode enfrentar um período de ajustes e incertezas. Enquanto isso, as petrolíferas já se preparam para longas negociações, buscando mitigar os impactos financeiros e operacionais das novas regras. O cenário ainda é nebuloso, mas uma coisa é certa: os próximos meses serão decisivos para definir o futuro da produção de petróleo no Brasil. E agora? Será que essa intervenção governamental vai realmente ajudar a baixar o preço do gás ou acabar atrapalhando ainda mais a produção de petróleo no Brasil? Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também.
Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras. É complicado saber ao certo, né? Essa história do gás é uma novela que já dura anos e envolve muitos atores, desde a produção até o consumidor final. Por um lado, a intervenção do governo pode ter um efeito positivo, pressionando as empresas a baixar o preço do gás. Afinal, a gente sabe que o preço do gás de cozinha impacta diretamente o bolso da população, especialmente dos mais pobres. Mas, por outro lado, essa medida pode ter efeitos colaterais, como desestimular investimentos. Se as empresas não tiverem lucro suficiente, elas podem perder o incentivo de investir em novas tecnologias e produção de gás. Isso pode acabar prejudicando o abastecimento no longo prazo. Aumento da inflação. Se o governo controlar o preço do gás, ele vai precisar compensar as empresas de alguma forma, o que pode aumentar a inflação geral. Problemas com a produção de petróleo. As empresas podem acabar priorizando a produção de petróleo em detrimento do gás, já que o petróleo é mais lucrativo. No final das contas, só o tempo dirá se essa medida será realmente eficaz para baixar o preço do gás de forma sustentável. A gente precisa ficar de olho em como essa situação vai se desenrolar e acompanhar os impactos dessa decisão. E agora, será que essa intervenção governamental vai realmente ajudar a baixar o preço do gás ou acabar atrapalhando ainda mais a produção de petróleo no Brasil? A recente intervenção governamental no setor de energia no Brasil, com foco especial na redução dos preços do gás, suscita um debate profundo e multifacetado que envolve interesses econômicos, sociais e ambientais. O objetivo principal dessa intervenção é proporcionar alívio financeiro à população, que tem enfrentado aumentos substanciais nos custos de vida, especialmente em tempos de inflação crescente e crise econômica. No entanto, a pergunta que permeia essa discussão é: será que essa ação realmente trará os resultados desejados ou, ao contrário, poderá comprometer a sustentabilidade e o crescimento da produção de petróleo no país? A intervenção governamental surge em um contexto em que os preços do gás natural e do combustível estão em níveis alarmantes. O governo, sentindo a pressão popular e o clamor por mudanças, propõe medidas que visam controlar os preços e, assim, oferecer um alívio imediato aos cidadãos. Essa ação não é apenas uma resposta à insatisfação pública, mas também uma tentativa de mostrar que a administração está atenta às necessidades da população. Em um cenário onde as tarifas de energia impactam diretamente a economia doméstica, essa medida é vista como um passo necessário. No entanto, ao intervir nos preços, o governo pode desestimular investimentos no setor de petróleo, o que poderia ter repercussões negativas a longo prazo. As empresas do setor, que já enfrentam desafios operacionais e financeiros, podem ver essa intervenção como uma ameaça à sua viabilidade. A imposição de preços controlados pode resultar em margens de lucro reduzidas, levando a cortes de investimentos em exploração e produção. Essa situação pode criar um ciclo vicioso. Enquanto o governo busca reduzir os preços para beneficiar a população, a falta de investimentos pode resultar em uma produção de petróleo e gás cada vez mais escassa, forçando novos aumentos de preços no futuro. Portanto, a lógica por trás da intervenção, embora bem intencionada, pode acabar gerando um efeito oposto ao desejado. A produção de petróleo no Brasil é crucial não apenas para a economia nacional, mas também para a segurança energética do país. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo da América Latina e possui reservas significativas, especialmente no pré-sal. No entanto, a exploração desse recurso exige investimentos substanciais e tecnologia de ponta. A incerteza gerada pela intervenção governamental pode desestimular investidores e empresas do setor, resultando em uma diminuição da atividade de exploração e produção. Isso pode levar a uma produção menor no futuro, o que, por sua vez, poderá acentuar a dependência do Brasil em relação a importações de combustíveis, colocando em risco a soberania energética do país. Além disso, a indústria do petróleo e gás é um motor de empregos e desenvolvimento regional. A redução de investimentos devido a políticas que inibem a rentabilidade pode resultar em demissões e um impacto econômico maior, especialmente em regiões que dependem fortemente do setor. A intersecção entre a política de preços e o investimento na produção de petróleo é,
portanto, uma questão delicada que exige um equilíbrio. A busca por soluções que realmente ajudem a população, sem comprometer a capacidade de produção e o desenvolvimento do setor, deve ser uma prioridade. Em vez de intervenções diretas nos preços, o governo poderia considerar alternativas que incentivem a produção e, ao mesmo tempo, ofereçam suporte à população. Uma estratégia poderia incluir a implementação de subsídios direcionados ou programas de assistência financeira, que ajudariam as famílias a lidar com os preços altos sem prejudicar a saúde financeira das empresas do setor. Além disso, o fomento ao uso de energias renováveis e a diversificação das fontes de energia poderia aliviar a pressão sobre o gás e o petróleo, promovendo uma transição energética mais sustentável e segura. O diálogo com os stakeholders do setor energético é fundamental. Uma abordagem colaborativa, que considere as necessidades de todos os envolvidos, pode resultar em políticas que beneficiem a população sem sacrificar a produção e os investimentos. Essa estratégia pode incluir incentivos fiscais para empresas que investem em tecnologias que aumentem a eficiência e a produção de petróleo e gás, além de fomentar a inovação no setor. A intervenção governamental para controlar os preços do gás é uma ação que reflete a busca por soluções imediatas para problemas complexos, mas suas consequências a longo prazo devem ser cuidadosamente avaliadas. A relação entre a política de preços e a produção de petróleo é intrincada e exige um entendimento profundo das dinâmicas do setor. Ao invés de um controle rígido, o foco deve ser em soluções que promovam a sustentabilidade do setor energético, garantindo que as necessidades da população sejam atendidas sem comprometer a capacidade futura de produção. O equilíbrio entre a proteção do consumidor e a viabilidade econômica do setor é fundamental para que o Brasil possa continuar a avançar como um produtor de petróleo relevante e sustentável no cenário global. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!